De volta à fé apostólica. O pecado original. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 6 ao 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 14 ao 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse é o primeiro pecado registrado na Bíblia, a mais astuta de todas as alimárias. A serpente enganou Eva a comer de um fruto proibido. Ela o comeu e então o deu ao seu marido, o que os levou a perceber que estavam nus. As perguntas óbvias são: como uma cobra pode falar? O que uma maçã tem a ver com estar nu? E onde é que a semente da serpente se encaixa em tudo isso? A Bíblia diz que a serpente, a mais astuta de todas as alimárias, ela era tão parecida com um humano que podia andar, falar e até mesmo ter uma conversa inteligente. Depois que enganou a mulher de Adão, Deus a amaldiçoou a ser uma cobra, mas não antes do estrago ter sido feito e a semente ter sido plantada. A Bíblia diz, em Gênesis 3, versículo 15, que a serpente tinha uma semente e que Deus pôs inimizade entre as duas sementes. Obviamente, a semente da serpente misturou-se com a semente natural de Eva antes da separação. Como poderia tudo isso ser resultado de comer maçãs? Fica aí a pergunta. Então, alguns versículos depois, chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Observe que não diz que Adão era o pai de todos os viventes. Existem diferentes frutos na Bíblia. Naturalmente, há o fruto literal como uma maçã que cresce e é consumido como alimento. Há também o fruto que se refere às nossas obras, quer sejam obras naturais como agricultura e negócios, ou obras espirituais, como realizar milagres e pregar o Evangelho. Então, há o fruto do ventre, que se refere à concepção e ao parto. Será que comer de um fruto literal daria a Adão e a Eva o entendimento de que estavam nus? Ou seria necessário uma relação física entre um homem e uma mulher para que eles entenderem por que deviam cobrir certas partes de seu corpo? O que realmente aconteceu naquele jardim do Éden para levar toda a humanidade a cair? Visto que a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em carne humana, assim a semente da serpente foi o caminho literal que Satanás encontrou que lhe facultasse abrir a porta para que ele próprio adentrar a raça humana. Era impossível para Satanás reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu a si mesmo. Por isso o relato de Gênesis conta como ele produziu a sua semente
e introduziu-se ou injetou-se na raça humana. Recorde também que Satanás é chamado a serpente. É de sua semente ou injeção na raça humana que estamos falando. Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento antes que ele, e o que nasceu disto foi Caim. Caim era nascido ou gerado do maligno. Você pode ver isso em 1 João 3, versículo 12. A verdade sobre o assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos, gêmeos, provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos, com a concepção de Caim um pouco antes da de Abel. Referências bíblicas para que você possa examinar. Gênesis 3, versículos 6 ao 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Fica aí a pergunta: como eles conheceriam que estavam nus por comerem apenas um fruto? Gênesis 3, versículo 13 ao 15. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A serpente tinha uma semente, veja bem, isso não se refere a uma cobra. Gênesis 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Fica uma pergunta: por que Adão não é chamado o pai de todos os viventes? Gênesis 4, versículo 1 ao 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Fica uma observação: toda vida vem de Deus, quer concebida legitimamente ou ilegitimamente. Satanás não pode criar vida. Lucas 3, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Fica agora outra pergunta para você: onde está o primogênito Caim na linhagem de Adão? 1 João 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Fica uma outra observação: Deus criou Adão à sua própria imagem. De onde veio a malignidade de Caim? E de onde veio a justiça de Abel? Seus atributos foram herdados de seus pais. Observe. Judas, capítulo 1, versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos.
Outra observação: em nenhum lugar da Bíblia Caim se encontra-se na linhagem de Adão. Deus vos abençoe. Shalom.